Olá pessoal, mais uma vez o nosso estudo bíblico. Vamos estudar nessa oportunidade a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, do verso 15 até o verso 22. Esse trecho que vamos abordar neste momento compõe o argumento paulino usando a escritura judaica, ou seja, as escrituras, quando mencionada no Novo Testamento, se referem ao Antigo Testamento, aquilo que chamamos de Antigo Testamento. E Paulo utiliza-se vários argumentos para convencer aos Gálatas que o evangelho que ele prega, o evangelho da graça de Deus revelado em Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, é o evangelho verdadeiro. E para isso ele utiliza alguns argumentos que já temos abordados em vídeos anteriores sobre a carta aos Gálatas e que nesse trecho estamos no argumento escriturístico, em que ele utiliza o Antigo Testamento para provar que o evangelho que ele prega é o evangelho verdadeiro e não aquele que os cristãos judaizantes pregavam e que chegaram à Galácia e influenciaram os Gálatas de que a morte de Jesus Cristo pelos nossos pecados e a fé nele não é suficiente para a salvação, tendo que ter somado a lei de Moisés ou as obras da lei. Então para Paulo, o evangelho da graça de Deus pela fé em Jesus Cristo é exclusivo, ou seja, o único Salvador, o único mediador, o único meio para a salvação é a fé em Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados. Assim, este argumento escriturístico iniciou-se no capítulo 3, verso 6. E aqui no verso 15 ao 22, continuamos no mesmo argumento, que se encerrará este primeiro argumento escriturístico no verso 29. Nessa oportunidade, vamos então continuar analisando esse argumento escriturístico que Paulo utiliza a partir de Abraão, contrapondo Abraão com Moisés, contrapondo a promessa a Abraão com a lei de Moisés. Assim, o verso 15, continuando este argumento, já iniciado no verso 6, ele diz: Irmãos, falo como homem, ou seja, vou falar agora segundo as nomenclaturas sociais humanas, ou seja, segundo o homem, segundo as formatações humanas, ou seja, ele vai utilizar um argumento a partir das leis dos homens, de como os homens resolvem as coisas a partir de suas leis. Então, o que ele vai falar, o que ele vai utilizar agora, uma ilustração a partir da lei dos homens. O que é, segundo os homens, é utilizado para ilustrar a verdade espiritual, a verdade celestial, a verdade divina será ilustrada por ele a partir de uma comparação com aquilo que está na sociedade, ou seja, como que a sociedade, como os homens, como o ser humano, encara as leis que os regem. E assim ele utilizará a forma como as leis são constituídas para exemplificar como que se entende a promessa de Deus a Abraão. Então ele diz: Irmãos, falo como homem, ou seja, vou falar agora segundo o ser humano, segundo as nomenclaturas humanas. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Então, segundo os homens, segundo as leis dos homens, segundo uma lei meramente humana, segundo as leis dos homens, uma aliança, um testamento, uma vez ratificado, uma vez dado fé, dado testemunho, ninguém pode revogar ou lhe acrescentar coisa alguma. Então, segundo a lei dos homens, quando se estabelece um testamento, ele pode ser questionado, ele pode ser discutido,
mas ele não pode ser revogado, nem pode ser acrescentado, ou ter alguma coisa acrescentada. Então, segundo os homens, é assim. E ele vai usar esse modelo humano para mostrar que, segundo os homens, é assim, segundo Deus também é assim. Verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, segundo os homens, um testamento estabelecido é irrevogável e não se pode acrescentar. Assim também, diz Paulo, Deus realizou um testamento com Abraão, uma aliança com Abraão, uma promessa a Abraão. E esta promessa, esta aliança, este testamento tem como herdeiro Jesus Cristo. E aí que ele vai explicar que na aliança feita entre Deus e Abraão, o testamento feito a Abraão, ou o testamento de Abraão, que é a promessa de Abraão, a promessa a Abraão, nesse testamento, quem era o beneficiário? Ele diz: não eram os descendentes de Abraão, mas era o descendente de Abraão. E ele então interpreta que este descendente de Abraão, herdeiro do seu testamento, herdeiro da promessa feita a ele, é Jesus Cristo, é Cristo, e não os descendentes sanguíneos de Abraão. Bem, então ele começa essa segunda parte do seu argumento para mostrar que há um testamento. Abraão morreu. Então, quem se tornou herdeiro da promessa que Deus fez a Abraão? Paulo diz, não foram seus descendentes, mas foi Jesus Cristo. E aí ele continua o seu raciocínio. E digo isto, uma aliança, um testamento, uma promessa, já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Pois bem, então ele está colocando em confronto a promessa, o testamento de Abraão, a promessa feita a Abraão e o testamento que gera essa promessa, ou seja, quem é o herdeiro dessa promessa a Abraão. Ele está colocando a promessa em oposição à lei. Então ele diz, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada, não pode ser abrogada. Ou seja, quando Deus fez a aliança com Abraão, essa aliança não pode ser revogada por um acréscimo, por um adendo posterior. E ele vai chamar de acréscimo, de adendo posterior, a lei. Pois ele diz, a lei que veio 430 anos depois não pode abrogar ou não pode revogar a promessa feita. Bem, vou abrir um parêntese aqui para explicar essa questão do 430 anos. Paulo segue uma tradição rabínica que estabelecia que o tempo entre os patriarcas e o estabelecimento da lei mosaica no Sinai são 430 anos. Mas a gente precisa observar que, por exemplo, Estevão, no seu discurso, ou Lucas, no livro dos Atos, no discurso de Estevão, não segue essa tradição. Se for conferir lá, Atos capítulo 7, verso 6, no discurso de Estevão, é dito que 430 anos seria o tempo da escravidão dos hebreus no Egito. Então você tem aí uma divergência de tradição. Há uma tradição que estabelece 430 anos, o tempo da escravidão no Egito,
e outra tradição que estabelece 430 anos dos patriarcas até a lei dada a Moisés no Monte Sinai. Bem, no texto lucano, no discurso de Estevão, segue-se a tradição de que o período da escravidão no Egito durou 430 anos. Mas Paulo segue a tradição rabínica que estabelece 430 anos dos patriarcas até o Monte Sinai, a lei. Precisamos considerar também que Hebreus capítulo 2, verso 2, vai também corroborar principalmente com a ideia dos anjos que nós vamos ainda analisar quando chegarmos no verso 19. Tá, então, fecha o parêntese a respeito do 430 anos, pois muitas vezes os estudantes da Bíblia, mais atentos, claro, poderá observar uma divergência entre o discurso de Estevão e a carta de Paulo aos Gálatas nessa questão do 430 anos. Então, eu acho que está esclarecido. Bem, então, voltando ao raciocínio. Paulo diz que a lei, como um acréscimo, ou seja, não se pode revogar um testamento com um acréscimo que vem posterior. Então, a lei não pode revogar a promessa, porque a lei é um acréscimo posterior. É o que ele diz e lemos no verso 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, ou seja, a promessa a Abraão, essa é a aliança que ele se refere, a lei que veio 430 anos depois não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Ou seja, para Paulo, a lei não substitui a promessa a Abraão. Para Paulo, a aliança do Sinai, a aliança da lei, a aliança mosaica, não substitui a aliança com Abraão. Então isso é muito importante no raciocínio de Paulo, uma vez que há muitas interpretações que vão divergir desse pensamento paulino, que vão colocar a lei como uma aliança que substituiu a aliança de Abraão. Paulo diz que não. A lei, vindo 430 anos depois, não pode revogar uma aliança estabelecida por Deus, que é a promessa feita a Abraão. Tá ok? Então, para Paulo, aqui nós temos a ideia de que a lei não pode ser colocada em oposição à promessa. Não pode substituir a promessa e não estará em oposição à promessa. Ela terá uma outra função que ele vai responder mais na frente. Verso 18. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Então, o que ele está dizendo àqueles que substituíram a promessa a Abraão pela lei mosaica. Havia o grupo que substituía, como até hoje há. O grupo que entende que a aliança da lei substituiu a aliança da promessa com Abraão. Ele diz, porque se a herança provém de lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então, ele está falando contra aqueles que acreditam que a aliança da lei substituiu a aliança da promessa com Abraão. Ele diz, não. Não, por quê? Porque a herança não provém da lei, mas provém da promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Mais uma vez, vai reforçar o seu argumento a ideia da gratuidade da promessa a Abraão e da condição na lei de Moisés. Na promessa a Abraão, há a gratuidade. Na aliança da lei, existe a condição. Se observar a lei, viverá pela lei. Então, numa há um condicionamento e no outra há uma gratuidade. Então, Paulo está reivindicando que o seu evangelho
continua a promessa feita a Abraão gratuitamente e que não foi revogada pela lei que veio como acréscimo posterior. Então ele diz, o evangelho que eu prego segue a promessa de Deus a Abraão de que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. O evangelho que eu prego segue a promessa a Abraão e não segue a lei de Moisés. Verso 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Então, com esse raciocínio dele, realmente surge uma pergunta. Se a herança vem da promessa a Abraão, se é a aliança com Abraão que mantém-se de pé a todo momento, e é por ela que o evangelho chega, é por ela que por Jesus vem a salvação morrendo na cruz, então a pergunta que ficaria seria, então qual é o sentido da lei? Para que foi dada a lei? Se já havia a promessa, e na promessa a Abraão tudo se realizou, qual é o sentido da lei? Por que então Deus resolveu, 430 anos depois, dar a lei, se a promessa correspondia e atendia a todo o propósito de Deus? É o que a pergunta. Qual é a razão de ser da lei? Aí ele diz, foi adicionada. Isso é importante. A lei não substitui. Preste atenção. A lei não substitui. A lei foi adicionada. É um acréscimo à promessa. A base é a promessa feita a Abraão. Ali está a espinha dorsal da aliança de Deus com Abraão e com os homens. A lei foi adicionada, ela só serve como um acréscimo. Por causa de que ela foi acrescentada? Ele vai dizer, foi adicionada por causa das transgressões. Ou seja, a promessa já era suficiente, mas os homens abandonaram a promessa, tomaram o caminho do pecado, da transgressão. Então, veio a lei como adição por causa das transgressões, por causa do pecado, para frear o pecado. Se eles mantivessem na promessa, não seria necessário o acréscimo da lei. A lei só foi acrescentada porque eles não permaneceram na promessa de Deus a Abraão. Por isso houve a necessidade do acréscimo para frear o pecado. Então a função da lei não é substituir a promessa, mas sim frear o pecado daqueles que abandonaram a promessa. Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa. Bem, então Paulo estabelece que a lei foi adicionada por um tempo específico, por um tempo limitado. E esse tempo concluiu-se na vinda do descendente, que ele interpreta que é Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 16, verso 16, Jesus também disse isso, em outras palavras, mas ele também falou sobre esse tempo estabelecido para o período da lei. Lucas 16:16, dito, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Ou seja, aqui no texto do evangelho de Lucas, está dito por Jesus que a lei e os profetas vigoraram até João. E é o que Paulo está dizendo aqui na carta aos Gálatas. A lei foi adicionada por causa das transgressões para frear o pecado, até que viesse o descendente, que é Jesus Cristo, a quem se fez a promessa. A promessa não foi aos descendentes, como Paulo já explicou nos versos anteriores, mas ao descendente. Quando o descendente veio, que é o herdeiro da promessa, então a lei termina ou finaliza o seu propósito, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos.
O que foi promulgada por meio de anjos? A lei. Foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Bem, esta observação ela é interessante porque Paulo procura-se, não é desqualificar, mas diminuir a lei em relação à promessa a Abraão. A promessa a Abraão foi feita por Deus e a lei foi dada por anjos. Logo, há uma inferioridade da lei em relação à promessa. É claro que eu não estou aqui utilizando os textos do Antigo Testamento, da própria lei de Moisés, que atribuía diretamente a lei dada por Deus. Estou lendo o texto de Paulo, como Paulo interpreta. E Paulo não está sozinho nessa interpretação. Por exemplo, no texto lucano do livro dos Atos, no capítulo 7, no discurso de Estevão, nos versos 30, 38 e 53, também no discurso de Estevão, atribui-se a lei dada por anjos, pelo anjo. Podemos ler para ficar mais claro. Atos capítulo 7, verso 30, 38 e 53. Atos capítulo 7, verso 30. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Então, é o anjo que ele vê na sarça que ardia. Verso 38. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos-las transmitir. Ou seja, quem lhe falava? O anjo. Quem lhe viu na sarça? O anjo. Verso 53 do capítulo 7 de Atos. Vós que recebestes a lei por ministério, por serviço de anjos, e não aguardaste. Bem, então, tanto Paulo quanto Estevão, nos Atos, entendem da mesma maneira. A lei foi dada por intermédio de anjos. Com isso, ele distingue a promessa dada a Abraão da lei dada a Moisés. A lei dada a Moisés por anjos, a promessa feita a Abraão por Deus. Logo, a promessa é superior à lei. Por isso, a promessa permanece e a lei é revogada. Ela cumpriu o seu papel, ela é limitada. Então, fica claro que aquilo que é eterno é aquilo que é dado por Deus. E aquilo que não é dado por Deus é limitado. É isso que o texto está dizendo. Não vou entrar numa discussão com os textos da lei. Estou trabalhando a interpretação de Gálatas, de Paulo aos Gálatas, no texto da carta aos Gálatas, buscando, por exemplo, em Atos, uma corroboração ao que Paulo está dizendo aos Gálatas. E se formos a Hebreus capítulo 2, verso 2, também vamos encontrar esse pensamento no escritor aos Hebreus. Então, fica claro que o objetivo de Paulo é mostrar que a lei é menor do que a promessa. A promessa a Abraão permanece para sempre, a lei dada a Moisés tem a sua curta duração, ela é transitória. Continuando. Bem, então foi promulgada por anjos pela mão de um mediador. Esse mediador pode ser entendido como Moisés, pode ser entendido como anjo, segundo o texto, os versículos de Atos que lemos. Verso 20. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. O verso 20 corrobora a explicação dada no 19. Ou seja, a função de mediador, quando alguém exerce uma mediação, ele representa uma pluralidade. A mediação é a representação da pluralidade. Ora, o mediador não é de um. O mediador não pode ser de uma pessoa. O mediador sempre é de uma pluralidade. Mas Deus é um. Bem, então, se Deus é um, o mediador não poderia ser de Deus. Então seria de quem?
daqueles que ele disse no verso 19, dos anjos. Moisés media dos anjos, pluralidade, aos homens. Não pode ser de Deus, porque a mediação não é de um, é de pluralidade. Então ele é o mediador dos anjos para os homens. Porque Deus é um. Se Deus é um e o mediador é sempre de pluralidade, então o mediador não pode estar sendo de Deus, mas sim da pluralidade, que ele já disse no verso 19, os anjos. Qual o objetivo de Paulo nesse argumento? Como eu já disse alguns minutos atrás, é para estabelecer uma hierarquia entre a promessa e a lei. A promessa foi feita diretamente por Deus, então ela é superior. A lei foi dada por anjos, logo ela é inferior à promessa. É justamente para estabelecer essa hierarquia ou essa relação diminuta entre a lei e a promessa. Verso 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Bem, então, diante desses argumentos de Paulo, surgem as perguntas. A primeira, qual é a razão de ser da lei? Por que a lei foi dada se a promessa é plena? Então ele explicou, por causa das transgressões. Já que não observavam a promessa, então, para frear o pecado, foi dada a lei, mas a lei tinha uma função transitória até o dia que o descendente chegasse. Agora temos uma segunda pergunta. A lei é contrária às promessas de Deus? Ou seja, ou é a lei ou é a promessa a Abraão? Uma se opõe à outra, uma é contrária à outra? É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Resposta enfática, de modo nenhum. A lei não se opõe à promessa, ele já explicou antes. A função da lei é ser um acréscimo para frear o pecado, e não para substituir a promessa. De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Por que a lei não pode substituir a promessa? Porque a lei não gera vida. Pelo contrário, a lei gera morte, a lei gera punição. Transgrediu a lei, é punido. Pela lei vem a punição, não vem a vida. A vida vem pela promessa. Então, se a lei pudesse dar vida, como a promessa podia e pode, então a lei poderia substituir a promessa, a aliança de Deus com Abraão. Mas como a lei não produz vida, não gera vida, pelo contrário, gera morte, então ela não pode substituir a promessa. É isso que ele explica. Se pudesse, então, na verdade, seria procedente da lei. A justiça, na verdade, poderia ser precedente da lei. Mas não é. E por que não é? Verso 22. Mas a Escritura que se refere ao Antigo Testamento, encerrou tudo debaixo ou sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Por que a lei não pode substituir a promessa? Porque todos pecaram, como diz as Escrituras. Tudo está sob o pecado. Provavelmente é uma citação já presente em Romanos 3, do Salmo 14, versos 1, 2 e 3, onde estabelece que não há justo nem sequer um, todos pecaram. Então a Escritura colocou todos debaixo do pecado. Para quê? Para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, pela lei, ninguém pode se salvar, porque a lei não gera vida. Se eu pudesse haver uma justiça pela lei, então a lei seria o caminho da salvação. Mas, Paulo diz, a lei não produz vida e não produz justiça. A vida e a justiça vêm da promessa que Deus fez a Abraão, cujo herdeiro genuíno é o descendente, o Messias, Jesus Cristo. E agora, por Jesus Cristo, todas as famílias da terra são abençoadas por meio da promessa, não por meio da lei. Então é o que ele diz. Todos pecaram, todos transgrediram.
para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, a salvação está vinculada à promessa de Deus a Abraão. É importante observar que a ênfase de Paulo não está naquilo que foi prometido, mas sim na promessa feita. Porque se analisarmos o livro do Êxodo, ou Gênesis, melhor dizendo, vamos observar que as promessas feitas a Abraão é terra e descendência, farta descendência. Mas Paulo relê ou reconfigura essa promessa, já feito isso no verso 14, ele diz que a promessa se refere ao Espírito Santo, ao Espírito prometido, capítulo 3, verso 14 da carta aos Gálatas. Então a gente observa que ele não se apega muito naquilo que foi prometido, lá no Gênesis a Abraão, terra e descendência. Mas ele se detém ao ato da promessa. A promessa em si é a promessa que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, é que está a fonte, o núcleo da sua argumentação. E esta promessa do Espírito prometido, da salvação, é concedida aos que creem em Jesus, pois que em Jesus a promessa se concretiza. Bem, ele não finalizou o argumento, ainda temos ainda os versos 23 e 29, mas o que observamos até aqui é que Paulo mostra para a gente que a lei não substitui a aliança da promessa feita a Abraão. Ela foi dada como um acréscimo por causa do pecado, para frear o pecado, mas com um tempo limitado, a vinda do descendente. Porque a lei em si mesma não gera vida, não gera justiça. Pelo contrário, gera morte e injustiça. Principalmente quando Paulo olha para o seu contexto do seu povo judaico e percebe o quanto que esta lei estava sendo manipulada para a prática da injustiça, para a prática da opressão, para a prática daquilo que estava longe do propósito de Deus. A lei é boa, mas ela estava sendo manipulada. O seu objetivo era frear o pecado e não criar uma raça pura de judeus ou uma divisão entre judeus e gentios, mas para frear o pecado por um tempo determinado, como ele disse. Mas a promessa a Abraão permanece para sempre, e é a partir dessa promessa, baseado nessa promessa, que está o Evangelho da salvação pela fé em Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para salvar todos os que creem, indistintamente, não importando se é homem ou mulher, se é escravo ou livre, se é judeu e gentio. Com isso, Paulo continua o seu argumento escriturístico de que o seu Evangelho é o Evangelho verdadeiro. Um abraço.